Você está no canal Pilastra da Verdade, com Anthony Galvão. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Portão de Saída. Não estou gravando no estúdio porque teve um problema, faltou energia aqui e até agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, a energia não voltou normal. Ela voltou um pouco mais fraca. Mas eu tenho que aproveitar alguns momentos fora do estúdio também para fazer vídeos onde tem uma luz legal. Então estou aqui no local onde tem uma luz que dá para fazer o vídeo. Mas o vídeo de hoje eu vou falar sobre uma conversa que eu tive com uma senhora de 70 anos de idade. Ela completou agora 70 anos de idade. Uma empresária. Ela é empresária, dona de uma das maiores empresas de lojistas da região aqui. E eu já conheço ela de muito tempo. Há de muito tempo eu conheço ela. Tipo de pessoa que respira religião. É empresária, tem funcionários. Mas passou daí, respira religião. Mas por ser empresária, tem funcionários, ela não é uma religiosa de igreja pentecostal do Reteté, né? Ela é uma batista tradicional. Mas tudo que ela fala tem que ter Deus no meio, graças a Deus. Deus prepara tudo, Deus está à frente de tudo, Deus está no controle de tudo, não acontece nada fora da vontade de Deus. E uma frase que ela proferiu para mim, dizendo: tudo é na hora de Deus. Aí eu estive na loja dela, aí eu perguntei para ela: ô senhora, eu observei que durante o momento que a senhora está me atendendo, conversando comigo, a senhora proferiu por 8 vezes que eu contei a palavra Deus. Que Deus é isso, que Deus é aquilo, meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo. Aí eu perguntei para ela: que Deus é esse? Ah, é meu Deus, é Jeová, é Jesus. Eu falei primeiro: a senhora sabe qual é a origem que vem a palavra Deus? Ah, Deus para mim é o criador de todas as coisas. Eu falei: engraçado, eu posso falar uma coisa para a senhora? Ela ia me ouvir de qualquer jeito, porque eu fui lá, fiz uma compra na loja dela. Aí para ouvir o cliente, a pessoa é boa. Não tem coisa melhor do que você falar de racionalidade sendo um cliente, entrando numa loja e falando para o dono de uma loja, que vai querer ouvir tudo de você, porque não quer perder você como cliente, né? Claro, jamais. Aí você aproveita, cara. Eu falei: ô senhora, não vou dizer o nome dela aqui por ética, ô senhora, desde quando a senhora aprendeu sobre esse Deus cristão, que realmente ele é tudo, como a senhora diz, na sua vida, na vida da sua família, e que tudo está no controle dele, tudo está na vontade dele, e Deus para lá, Deus para cá, e é Deus cristão, né? O Pai de Jesus é ao mesmo tempo o próprio Jesus, é um Deus que é Pai e Filho ao mesmo tempo, né? Eu falei: desde quando? Ela: desde pequena. Porque é isso, né? Isso que está na mente do pessoal. Desde pequena que eu ouço isso, meus pais me levaram para a igreja. Eu falei: a senhora já foi católica? Ela disse: eu já fui católica. Mas depois meus pais foram para a Batista e eles morreram. E eu continuei na Batista. A senhora continuou na Batista adorando Deus cristão. É. Eu falei: e qual é a certeza que a senhora tem que esse Deus, ele é tudo que a senhora imagina? Ele lhe deu tudo? Ele está no controle de tudo? Foi o que a senhora falou? Ele monitora tudo? Tudo é do querer dele e da vontade dele. Aí ela disse: com certeza você não acredita em Deus. Eu falei: nesse não.
E você acredita em qual? Eu falei, nenhum. E muito menos nesse. Você é ateu? Eu falei, ateu. A senhora tem alguma coisa contra os ateus? Ela tomou aquele susto. Não, não tenho não. Mas como é que pode isso? Eu digo, pode assim. Vou lhe explicar com poucas palavras. Por exemplo, a senhora é uma empresária há quanto tempo? Ela falou, sou empresária há mais de 30 anos. Ela tem 70 anos. Hoje. Eu falei, nunca lhe faltou nada, né? Não, nunca me faltou. Eu digo, mas já aconteceu algum dia da senhora acordar e dizer, a partir de hoje eu não vou me importar mais com a empresa, eu não vou me esforçar mais, não vou importar, eu vou para a igreja e eu vou viver para Deus. Ela, não, nunca passou pela cabeça, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer isso. Diga então, falei, esse Deus que a senhora está falando é um Deus da sua própria mente, desculpe isso. E se a senhora for parar para pensar e imaginar as coisas, mas se a senhora observar, é tudo natural. Assim como a senhora está aí falando que Deus é isso, que Deus é aquilo, tem pessoas que não conseguiram nem a metade do que a senhora já conseguiu na vida, fala a mesma coisa. Tem pessoas que estão morando na rua e tem Deus na mente e diz que Deus é tudo. Tem crianças passando fome. Tem pessoas que não conseguem adquirir o alimento para o seu dia. Tem pessoas que só alimentam uma vez por dia. E tem pessoas que nem uma vez por dia direito. É o mínimo que encontra. E todos dizem que tem Deus. Por que Deus é bom para uns e outros não? Eu falei outra coisa. A senhora falou que a senhora acredita num Deus cristão. Eu falei, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se a senhora tivesse nascido em um país, lá nos Emirados Árabes, em uma cidade desse país, que 100% das pessoas, 100% são muçulmanas e que vivem Alá e Maomé, respiram Alá e Maomé desde a infância. Se a senhora tivesse nascido lá e a senhora tivesse o mesmo êxito que a senhora tem com sua empresa, com vender o que a senhora vende, com seus funcionários e tudo isso, a senhora estaria agora dizendo que é o Deus cristão que está no controle de tudo, que é o Deus cristão que monitora tudo, que é tudo da vontade dele? Aí eu falei, com certeza a senhora estaria falando comigo aqui agora. Tudo que a senhora falou em direção no pensamento deste Deus, a senhora estaria falando de Alá. Sim ou não? Ela pensou, talvez não. Se a senhora morasse em um país dos Emirados Árabes e a senhora tivesse nascido e se criado ouvindo que Alá é Deus, que Maomé é o verdadeiro profeta, a senhora estaria falando a mesma coisa de Alá. Aí eu perguntei, para a senhora, Alá é Deus ou é Jeová? Ah, é Jeová. Maomé é maior do que Jesus ou Jesus é maior do que Maomé? Ah, Jesus é maior do que Maomé. Eu digo, se a senhora falar isso lá nos Emirados Árabes, em uma cidade muçulmana, a senhora pode perder até a sua própria vida. Porque para eles lá é uma blasfêmia. Ela, e aonde você quer chegar? Eu digo, eu quero chegar aqui, senhora. É tudo uma mentira. Deus, na verdade, é um nada criado na mente de alguém que acha que ele criou tudo. É um nada que não criou nada e que, para o crente, ele é criador de tudo. O Deus da sua mente é a senhora que foca, é do seu jeito, da sua maneira. É o Deus que, para a senhora, cuidou da senhora nos momentos que a senhora mesmo lutou para ter tudo isso que a senhora tem. Só que o Deus de cada um é da forma que cada um pensa. Por exemplo, eu vivi 25 anos acreditando do lado protestante, meu Deus era protestante. Mas antes do meu Deus ser protestante, meu Deus era católico. E se eu tivesse nascido também lá nos Emirados Árabes, o meu Deus seria Alá. Se eu tivesse nascido na Índia, meu Deus talvez seria Shiva ou qualquer outro Deus ali dos hindus. Se eu tivesse nascido também em uma casa em que ensinou desde a infância a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé, eu estaria aqui falando dos orixás, como a senhora também.
Ou não. Eu tinha que escolher ou aquele Deus que eu aprendi desde a infância, ou escolher não acreditar em nenhum. Hoje eu escolhi que, para mim, quem inventou os deuses foi um mentiroso ou uma mentirosa. Ou mentirosos, no plural. Não se tem nenhuma certeza. A vida é física, dona. Ela parou para me ouvir. Falei, quando a senhora colocar a cabeça no seu travesseiro, a senhora começa a pensar que nesse exato momento que a senhora diz que Deus está controlando tudo, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus é bom, que Deus é isso, que Deus é aquilo, tem milhões de crianças passando fome e milhões de crianças morrendo de doenças consideradas malignas. Os hospitais têm milhões de pessoas agonizando, chamando por Deus e Deus não aparece. Então, quando a senhora diz que Deus é bom, Deus faz tudo, para a senhora, no momento, a senhora está com 70, né? 70 anos, pois é. Eu falei, pensa no que eu estou lhe falando. Ela, mas eu nunca parei para pensar nisso, mas jamais eu deixo o amor do meu Deus. Eu digo, amor do seu Deus? A senhora fala do amor de quem? De uma pessoa que a senhora nunca viu, de um Deus que a senhora nunca viu. Ah, mas eu sinto. Ah, a senhora sente. Então a senhora acabou de concordar que o Deus da sua mente é realmente assim como a maçãzinha do iPhone. Eu mostrei para ela o telefone e falei, esse telefone aqui, quando eu desligo ele para carregar, ele estando desligado, quando eu ligo, aparece uma maçãzinha branca, no meio de uma escuridão, uma maçãzinha. No meio de uma tela preta, aparece uma maçãzinha. Só que não foi esta maçã que criou, que inventou o iPhone. É apenas um símbolo. Mas tem pessoas que pensam que a maçã é o mesmo iPhone. E não, é apenas um símbolo. A maçã não criou nada. Foram outras pessoas que criaram. O Deus de vocês, de pessoas que acreditam, de qualquer vertente, é apenas um holograma na mente. É apenas uma fantasia na mente, é uma imagem na mente. É uma miragem na mente. Mas a verdade, a vida é física e a vida depende de correria, depende de sobrevivência. Eu sei que eu conversei com ela uns 25 minutos, mais ou menos, e ela só me ouvindo. Eu nunca ouvi um ateu falar. Eu até achava que ateu seria uma coisa ruim, mas você me falou de uma forma que eu nunca parei para pensar. Coloquei aquela senhora para pensar. Essa é a função do meu canal, cara. Eu não quero tirar a fé de ninguém, mas eu quero colocar o ser humano para pensar. Esse Deus que você defende aí, crente, é porque você aprendeu desde a infância. Se você fosse de outra região, você estaria defendendo o Deus daquela região. Se você fosse um índio, você estaria defendendo o Deus dos índios, que pode ser outro. Você defende aquilo que você aprendeu. E se isso não for verdade? E se não for verdade? Você não tem nenhuma obrigação e dever de acreditar em um Deus e servir, prestar culto. Você faz isso, sabe por quê? Porque você ainda não parou para pensar. No dia que você parar para pensar, você vai ver que eu estou certo. Antônio Galvão, Pilastra na Verdade. Eu fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Você está no canal Pilastra da Verdade com Antônio Galvão.